A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus, com Rodrigo Bittencourt. Graça e paz da parte de Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer, com muita alegria que nós começamos mais um programa, Momentos com Deus, um programa muito especial. Por quê? Você que tem acompanhado a nossa programação sabe que na semana passada nós exibimos imagens do culto da mulher da Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo. Isso mesmo, a volta, o retorno das atividades do culto da mulher nesse ano de 2015, e nós conversamos com a ministrante, que foi a irmã Maristela Amorim Gandra, que é de Ipatinga, Minas Gerais, e ela contou o seu testemunho, a sua trajetória de fé e milagres, inclusive o seu livro, o projeto No Vale de Baca. Hoje nós vamos mostrar para você um compacto, um resumo da ministração da irmã Maristela. Então, ao longo do nosso programa, você vai ser abençoado. Você, minha irmã, minha amiga, vai ser abençoada com esse testemunho e com essa palavra de Deus para o seu coração. Portanto, convide uma pessoa da sua família, convide algum vizinho, alguém da sua casa para assistir uma grande ministração e um testemunho do que Deus é capaz de fazer na vida de uma mulher, na vida de um homem, através da ministração poderosa da palavra do Senhor. Você é o nosso convidado muito especial, um programa muito abençoado para você, em nome de Jesus. A graça e a paz, Senhor Jesus, amada igreja, amém? Amém. Mulher nunca consegue falar tudo, né, gente? Nunca. Eu creio que aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração para vocês, de tudo que Ele deu, pela minha limitação, eu sei que não vou conseguir passar tudo, mas eu peço ao Espírito Santo que me organize e me traga a memória, me direcione e me leve junto com vocês durante esse tempo, para que Ele possa falar com a gente, conosco, com cada uma de nós profundamente. Eu prego sem esboço, sem preparar nada, sem escrever. Eu fico muito na dependência do Senhor mesmo, porque eu admiro muito quem se organiza, quem consegue fazer a exegese, tudo direitinho. E eu segui todos os passos direitinho, gente. A hermenêutica, tudo bonitinho. Mas na prática comigo não funciona. Então eu tenho vivido com o Espírito Santo algo tremendo. Ele realmente trazia a minha memória. E eu peço a Ele isso, que essa noite, tudo que Ele me conduzir aqui, que eu consiga passar isso para vocês. Eu vou estar trabalhando, vou estar levando vocês junto a atravessar o Vale de Baca, o meu vale, mas eu convido vocês a trazer o vale de vocês junto, porque eu não creio que há alguém aqui que não esteja passando no vale de lágrimas, mesmo que não seja o seu, mas que seja de alguém da tua casa, alguém muito próximo de você. Hoje mesmo, conversando com um amigo, ele muito apreensivo com a rotina do câncer na vida dele, o câncer físico, muito apreensivo com o exame que ele estava por fazer. E perguntei, qual que é o teu medo? Aí eu não quero sofrer. Mas qual o problema com o sofrimento? Em qual parte da palavra que você leu que você não vai sofrer? Aonde está escrito isso?
Nós não estamos aqui passando essa jornada nossa aqui, a nossa vida tão breve, como um breve pensamento, como uma brisa, como uma erva que seca à noite, para ter dias felizes, plenos de alegria. Não, Jesus em nenhum momento Ele nos enganou com isso. Ele se submeteu até a sofrimento e provações que Ele nem precisava submeter, mas Ele fez isso para nos ensinar que o servo não é maior que o seu Senhor. Por que nós não vamos passar? Só que Ele passa conosco. Davi, quando ele faz aquele salmo maravilhoso, quando ele escreve aquele salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Davi poderia ter escrito: o Senhor vai me tirar dele. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A propósito nos vales, a propósito no sofrimento, não há problema nenhum com o sofrimento. O problema do sofrimento é na vida do servo, é o servo não entendê-lo. E muitas vezes, por não compreender, aborta muitas vezes projetos de Deus, sendo ali planejados, sendo construídos, porque não quer sofrer. Uma vez, uma história de uma borboleta, uma largata, dentro de um casulo, e ela sofria tanto dentro do casulo. Aquela largata, ela sofria tanto dentro daquele casulo. A criança, vendo aquilo, foi e rompeu o casulo. Aquela largata saiu deformada. Abortou ali uma transformação que ia acontecer naquela largata para virar uma borboleta. O Senhor nos leva para os vales, para fazer de nós ali crentes forjados, experimentados na fé. Ele não vai fazer diferente. Ele não fez diferente com a igreja primitiva e não vai fazer conosco assim. Então, igreja, aperte os cintos, porque o vale de Baca está na agenda da tua vida e você precisa aprender a atravessá-lo. Amém? E quando o livro ficou pronto, o Senhor mostra que no projeto do Vale de Baca, o cerne dele é a missão. Em construção ainda, na minha vida, na vida do meu esposo, muitas coisas nós não entendíamos e vamos entender ainda. Mas uma coisa a gente viu e achou lindo e maravilhoso. O livro não seria nosso. O livro seria da missão. Aquilo que o Senhor nos deu de graça, é pela graça que Ele estava nos ensinando a fazer. E de graça fazer. Eu louvo a Deus por fazer parte de uma geração de pregadores que não vão se corromper. E eu peço muito a Deus isso todos os dias, eu e meu esposo, que a gente não venha se corromper com esse mercantilismo, com esse comércio gospel. Eu conversei muito ontem com o Rodrigo, falei hoje com o pastor Antônio, não financie essa corja. Assim como no Ministério Projeto no Vale de Baca, há muitos anônimos, no anonimato, pregando o verdadeiro evangelho de graça. A igreja não pode financiar isso mais. Quantos lugares eu e meu esposo vamos, que a igreja não tem condições de nem pagar a nossa hospedagem, e nem o nosso combustível, e nós arcamos com isso, porque é maravilhoso isso. É prazeroso pregar a palavra de Deus. Isso é uma honra. E ainda somos servos inúteis. Ainda não merecemos nada. Então, quando o Senhor dá a direção do livro, que 100% dele seria para o projeto Impucalpa, que eu vou estar conversando, mostrando para vocês, nós ficamos muito felizes. Porque nós não conhecíamos essa família
o pastor Fernando, Milagro, seus 3 filhos. Mas eles já estavam ligados a uma junta, uma convenção, da nossa Convenção Batista Nacional. E sabíamos que éramos pessoas sérias. E o Senhor vai, nós orando para saber para onde seria a próxima edição, porque a primeira edição foi doada para casas de recuperação para dependentes químicos, que na época nós trabalhávamos. Então, na segunda edição, o Senhor falou, não, agora é uma outra direção. E foi direcionado para essa família. Pucallpa é uma cidade muito pobre do Peru. O trabalho é voltado, 90% dos membros do pastor Fernando são crianças. Ao todo, nos 6 trabalhos deles, com favelas, com aldeias indígenas, são 500 crianças. E o que nos surpreendeu, houve um censo em 2013, que trouxe uma notícia muito triste, alarmante, que no Peru, 70% das meninas são abusadas sexualmente. Que eles esperam apenas a primeira monarca para começarem os abusos sexuais. E o pastor Fernando Milagres lida, olha, observa esse carro, essa moto, com essa charrete, eu vou explicar depois. E o pastor Fernando Milagres lida com essa realidade lá. As crianças vão em massa para a igreja e ali nós estamos acompanhando o evangelho sendo inserido, e elas estão recebendo a semente e elas estão crescendo, e há transformação, há conversão. Eu creio que Deus tem um propósito de mudar uma geração inteira através desta missão, que essa barriguinha é lombriga. No saneamento básico, eu falo que o peruano, nesses lugares muito pobres, eles sobrevivem por um milagre. O corpo tem imunidade para estar lá, porque é incrível a condição que eles estão vivendo. Nós temos um grupo no Face, que chama No Vale de Baca, uma comunidade, um grupo de apoio, que atravessamos juntos ali nos nossos vales. E o Senhor colocou nos nossos corações mudar a realidade do pastor Fernando em relação àquele veículo que eu pedi para vocês observarem, que é uma moto, chama motocar. Ele estava fazendo toda a obra, toda a missão com aquilo, né? E Pucallpa não tem infraestrutura, é barro, lama, chove muito. E nós conseguimos, né, o apoio desse grupo, e durante 8 meses nós fizemos uma campanha. Nós fizemos uma campanha em que nós conseguimos levantar com uma igreja virtual, né? Você é igreja. Você é igreja. Onde houver 2 ou 3 reunidos, é a igreja do Senhor. Aqui é templo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele está aqui hoje porque nós estamos aqui. Estamos em nome dEle. É por isso que Ele está aqui. Amém, igreja? Agenda. Terça-feira, ensinamento bíblico às 19 horas. Quinta-feira, libertação pela palavra de Deus às 19 horas. Domingo, escola bíblica dominical, 9 horas da manhã. Domingo, louvor e adoração às 18 horas e 30 minutos. Primeira e segunda quarta-feira do mês, culto da mulher e culto dos homens, às 19 horas. Terceiro sábado do mês, culto dos jovens, às 19 horas. Hoje eu sei que eu não serei curada. Hoje eu sei, porque depois de 1 ano e 11 meses, aqueles buracos limpos, eu passo por uma ressonância. E aqueles buracos estão cercados por células malignas. E células malignas que não tiveram como ser alcançadas, não tiveram como ser tiradas. Eu fiquei 2 meses em São Paulo, fazendo radiocirurgia, um tratamento só para cercar essas células malignas. Sabia que não teria cura pela medicina.
Mas também sabia que Deus não iria curar. Porque depois de 3 anos que Ele me deu aquela resposta do profeta Zacarias, do capítulo 3, do verso 8 e 9, aquilo que Ele não me deixou entender em 2005, Ele me deixa compreender em 2008. E a terceira parte vai ficar nela. E o médico, quando volta o terceiro câncer, ele fala a mesma coisa. Aquilo que Deus já havia falado em 2005. Maristela, o terceiro vai ficar. Nós não podemos tirar. Enquanto você viver, toda vez que você fizer a ressonância, você vai ver a imagem dessas células malignas. Quando eu preguei em Poços de Caldas, tinham 6 médicos lá no culto. E havia um oncologista. Depois do culto, eles vieram conversar comigo, muito empolgados, com a paciente viva, né? Felizes. Aí ele disse assim, Maristela, mas daqui, quando der 10 anos, porque tem 7 anos que as células malignas estão estáveis. Quando der 10 anos, se não acontecer mais nada, acabou. Eu falei, só que a imagem vai continuar. Ah, sim, a imagem vai continuar. Aquilo que Deus falou, a terceira parte vai restar nela. Se está necrosada, se não está, se as células estão vivas, se não estão, não sabemos. Mas toda vez que eu fizer a ressonância, vai estar. Porque o Senhor disse, é a prova da minha fé. Eu aprendi a contentar-me com a ressonância. Eu sei viver com ela assim. Eu sei viver sabendo que tenho um câncer. Eu sei viver sabendo que eu não tenho amanhã. Eu sei viver um dia de cada vez. Eu aprendi que eu só tenho o dia de hoje. Você também só tem o dia de hoje. Contente-se em Cristo Jesus. E volte a trabalhar a arca do jeito que Deus ordena, nos mínimos detalhes, para que a tua família entre nela. Que pelo menos a tua família, os teus filhos, entrem nela. Amém, queridos? Amém? Eu vou passar um vídeo para vocês. Antes do vídeo, deixa eu terminar as imagens, amor. Agora em fevereiro, nesse mês, eu vou fazer a ressonância desse ano. Esse foi o primeiro tumor. Pode aumentar a imagem, amor. Tá. Esse é o primeiro tumor de 2004. Pode passar. Aqui foi o segundo. A cavitação do primeiro aqui vazia. Aqui, como eu mostrei, né, os 2 buracos. Essa ressonância foi do ano passado. A próxima. Essa aí eu vou ter que parar nela, amor. Pausa aí. Queridas, esse buraco negro são os 2 nessa diagonal da imagem. Isso aqui é uma espectroscopia. É tipo um exame que eu faço com a ressonância para medir o movimento do tumor, se ele está movimentando. Então, desde 2008, quando foi feita a radiocirurgia, a eficácia dela foi só por 2 anos, tá? Se o câncer manteve-se estável, não é mérito mais da medicina. A medicina foi espetacular, né? Ela foi maravilhosa. Deus deu conhecimento, assim, foi com eles, permitiu que eles fossem até onde eles podiam ir. Olha, eles deram um show, maravilhoso. Meu médico fala que eu sou um caso bem sucedido deles. Mas eu sou um caso bem sucedido de Deus. Alguns médicos reconhecem isso, mas a maioria, infelizmente, ainda não. Sou um caso bem sucedido nas mãos do Senhor. Então, há 7 anos o tumor está estável. Então, essa mancha branca aqui hoje é o tumor. Então, toda vez que eu fizer a ressonância, eu não sei se vai ter alguma mudança. A gente fica, não cria uma expectativa.
Entendi o que é mais perto de Deus hoje. Minha proximidade com Ele tirou toda a ansiedade. Quando você vai para mais perto de Deus, não mais geograficamente, não mais pelos cultos, não mais pelas cerimônias, né, de estar cantando, louvando a Deus e fazendo coisas, mas quando você vai para mais perto de Deus, na proximidade com Ele, através do relacionamento, da santidade. É impossível ter relacionamento com Deus se você não se santificar, se você não abandonar o pecado. Tentação, todas nós passamos. Não é pecado ser tentado. O que nós temos que fugir é não cair na tentação. Nós temos que lutar contra o pecado. Nós temos que nos manter em santidade, porque é na santidade é que nós ficamos e permanecemos em Deus. Quando há essa proximidade, não cabe, queridas, ansiedade. Olha que coisa maravilhosa. Que não há mais incredulidade. Você não mais descansa, você não tem um amanhã e ponto. Você descansa, porque em Deus, o seu dia, a sua vida, o seu amanhã, ele é eterno. O seu tempo com Deus é eterno. O kairós de Deus não é igual, o tempo de Deus não é o nosso, queridas. O de Deus é o kairós, não há espaço, não há tempo, não há limite. Há eternidade. Em Cristo Jesus, nós somos eternos. Por que eu não preocupo? Por que esse câncer não traz impacto na minha vida mais? Porque eu estou num tempo de eternidade. Eu entendi que estou atravessando essa vida, mas eu não sou daqui. Eu não pertenço a este mundo, você também não pertence a este lugar. É por isso que o mundo nos expele, por isso que o mundo nos odeia, por isso que o mundo não nos quer. É por isso que nossos valores morais, que são os valores morais de Deus, os princípios morais de Deus, são tão odiados pelo mundo. Eles não nos querem aqui. Nós não somos aqui. Não queira uma vida para aqui, mas Deus quer que você viva uma vida com Ele aqui, porque há vidas que precisam entrar na arca, e só vão entrar na arca se você sinalizar o reino de Deus através da tua vida. E a natureza de Cristo Jesus só vai se manifestar em você, se você nascer de novo, se você for transformado, e se o Espírito Santo der o fruto dele em você. É assim que se gera vidas para a salvação. É assim que se gera a salvação. Amém? Agora esse vídeo, agora apagar a luz, por favor. A gente já vai encerrar. Esse é o texto, né, que foi gerado o nome. Nós somos felizes, que encontramos força em Deus. Nós aprendemos que nós podemos ir nessa vida, enchendo, abrindo poços, esperando a chuva. E Deus não vai nos deixar faltar nada, até chegarmos em Sião. Essa é a minha infância, meu batismo aos 12 anos, meu pai, meus irmãos. 3 dias antes da primeira cirurgia, como eu mostrei, o primeiro tumor. Com a força de Cristo Jesus, nós podemos enfrentar qualquer situação. Ali a cadeira de rodas. Isso aqui era todos os dias, era uma rotina. Quando essa foto foi tirada, essa filmagem foi feita, já estava bem adiantada, os movimentos já tinham voltado bastante. Nós estávamos muito felizes. Essa é a meia que eu menciono no livro, ela era inseparável. E eu usava salto desde os 13 anos, né? Então, para mim, foi uma troca muito grande, né? Pela meia. Na piscina, hidroterapia, como o corpo ficou muito pesado com a hemiplegia, a perda foi muito grande, o corpo estava muito pesado. Então, até para fisioterapeuta, né, a água facilitava muito. E para mim também, porque com o peso do corpo eu sobrecarreguei muito a bacia, a minha coluna, que já tinha problema, piorou.
a segunda cirurgia, onde eu perdi a coordenação motora, foi em janeiro de 2006. Daí então, exames, buracos vazios, 1 ano e 11 meses se passaram. Depois dos 15 anos da Luana, na outra semana, eu estava já sabendo do terceiro câncer. Esse é o médico lá de São Paulo, o chefe da radiocirurgia, um hospital especializado, chama Beneficência Portuguesa. Lá eu passei 2 meses em tratamento, um tratamento que bombardeou bastante o meu organismo. Foram muitas náuseas, perda do cabelo, a imunidade abaixou bastante. Mas havia algo que chamava a atenção dessas pessoas. Havia o sorriso. E não era um sorriso de fora, era um sorriso de dentro. E eles percebiam isso. Com este sorriso, eu abri uma porta para evangelizar. Porque era curioso entender por que eu sorria, sabendo que não haveria cura, não haveria solução. Era um tratamento paliativo. Mas eu estava sorrindo porque eu estava aprendendo a depender de Deus. Eu estava sorrindo porque o Espírito Santo, no fruto dele, tem alegria, tem paz. E com essa paz eu consegui sobreviver, vivendo um dia de cada vez. Vivendo, caminhando, abrindo poços, como está no livro, O Segredo do Vale de Baca, cavando poços. Às vezes é difícil cavar um poço, às vezes a gente cava um dia por vez, e pela fé esperar que o Senhor venha com chuva. Quantos poços nós já pegamos abertos, de pessoas que já passaram e deixaram abertos para nós com as experiências que viveram. Um copo d'água, um pequenino, jamais perto. A perda do cabelo, como cabeleireira, Deus trabalhou também em mim, porque eu sei que o cabelo tem um papel importante na nossa vida, Mas a fase passou, e uma fase que eu aprendi a ficar contente, a ser contente nela também. Sempre passando também com as filhas, com o marido, com a família junto. Na verdade, essa construção nossa, essa construção da minha vida, esses cânceres que foram sendo curados dentro da minha vida, alcançou toda a minha família, Hoje as nossas filhas, elas têm uma fé bem experimentada também, elas têm um conhecimento de Deus que as aproximou muito dele. Meus pais, eu encontrei com a minha mãe no Vale de Baca. Quem já leu a história vai chorar nessa hora aí, foi muito difícil. Meus irmãos, minha mãe com câncer também. Aqui a Lulu, nosso genro Lincoln, nossa filha mais nova Sara, meu papai. Eu pude ver Luana casar. A foto dos 15 anos dela, agora ela casada. E a minha mamãe eu vou rever na eternidade, porque ela está com o Senhor. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Maravilha, olha, foi bom demais, hein? Você que está acompanhando foi edificado, foi abençoado através do testemunho e dessa ministração. Foi apenas um trecho, é bem verdade, a ministração foi muito maior, mas eu tenho certeza que Deus impactou a sua vida. Então, para você de casa, o nosso muito obrigado. Na próxima semana, mais um programa muito especial, o nosso Momentos com Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e até o próximo Momentos com Deus. Momentos com Deus, com Rodrigo Bittencourt.